Hoje aprenderemos a 7ª lição do discipulado, o 7º degrau. Falaremos sobre o juízo final. O que a Bíblia diz sobre isto? Sobre a prestação de contas que todos os homens farão quando deixarem esta vida e comparecerem diante do tribunal de Deus. Você e eu devemos nos preparar para o maior encontro de nossas vidas. Devemos entender que esta vida é breve, esta vida é rápida e devemos então estarmos preparados para um encontro com Deus no dia em que Ele nos chamar à presença dEle. Nesta manhã, nós vamos estudar exatamente este tema do discipulado. Abra sua Bíblia. Olha o que diz Salomão, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. O que é o mais importante desta vida? Devemos sempre observar as últimas palavras de um homem. Os momentos finais dele revelarão muito sobre as suas prioridades. Naqueles momentos últimos, as palavras derradeiras, bem ali, fica o que é prioridade das prioridades. É quando o homem percebe o cerne, o núcleo, a essência. Salomão escreve por último este livro do Eclesiastes. Eclesiastes quer dizer convocação. Ele está chamando a todos nós para ouvirmos um ancião sábio. Salomão é tido como o homem mais sábio que passou por este mundo, à exceção de Cristo, o Senhor de todos nós. Salomão escreve Eclesiastes num tempo sombrio da vida dele. Ele estava abatido, deprimido, já havia experimentado todos os prazeres que a carne lhe oferecera, experimentou o conhecimento, experimentou os prazeres sexuais, experimentou os prazeres da filosofia, os prazeres da comida, da arte, tudo que ele almejou experimentar e era lícito, ele o fez. E quando ele experimenta todas as possibilidades de sensualidade, de carnalidade, de prazeres, ele chega a algumas conclusões. Uma delas você já conhece bem: tudo é vaidade, tudo é passageiro, fugaz. E é verdade, você sabe disto. Se você piscar os olhos, você se lembra de sua infância, quando você era um pequenino e chegou até aqui rapidamente, voou o tempo. E ao final ele diz a suma de tudo que ele experimentou. Ele escreve: de tudo o que se tem ouvido, Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma, o mais importante, a essência é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas,
quer sejam más. A essência da vida: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque haveremos de prestar contas de todas as nossas ações, até as ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqueles que estão em Cristo podem ter paz, porque Cristo já pagou por nós as dívidas que nós mesmos fizemos com nossas próprias mãos e ações. Aqueles que não estão em Cristo, eu apelo ao seu coração que entregue a sua vida a Jesus e reconheça a soberania dele e o senhorio dele sobre a sua vida. Se converta de seus maus caminhos, se arrependa, busque a Deus, mude de vida, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, porque esta é a única chance que temos de prevalecer no juízo final. Aqueles que permanecem endurecidos quanto a esta palavra, eu digo a você: sinto muito, lamento profundamente que você esteja trocando os seus prazeres temporários, suas escolhas particulares, pelas bênçãos da eternidade. Haverá um momento que todos nós chegaremos ao limite desta vida, e com quem passaremos por esta imensa ponte, por este imenso momento, esta grande transição, sozinhos ou acompanhados por Cristo Jesus? Isso faz toda a diferença. Certa feita vi um jornalista que foi entrevistar num zoológico um tratador de leões. E o tratador de leões havia feito uma grande amizade com os leões. E o jornalista foi chamado a entrar ali naquele circo, acompanhado daquele tratador, e mal nenhum sofreu. Nem posso te dizer da loucura que seria entrar ali naquele recinto sozinho. Se aquele jornalista tivesse dado um passo sozinho para dentro daquela jaula, seria devorado. Mas ele estava bem acompanhado, acompanhado daquele que era amigo dos leões. E você já percebeu onde esta metáfora quer chegar? Você pode passar desta vida para outra, sozinho para ser devorado. Não por leões, mas pela justiça divina que tudo vê, tudo sonda, tudo julga retamente. Ou você pode adentrar as mansões celestiais, os lugares de delícias e prazeres, as bênçãos por vir, acompanhado de Cristo Jesus, aquele que é íntimo do Pai e te fez também, pelo sangue dele, íntimo de Deus. Obviamente, ninguém em sã consciência deverá desejar morrer sem Cristo. Por isso, este alerta fica para todos nós. É o assunto de nossa lição que apresentará a Bíblia, e somente a Bíblia, por base e fundamento. Olha o que diz a Bíblia sobre o juízo final. Antes eu quero contar essa história. Conta-se que um soldado agrediu seu capitão e foi condenado a uma severa pena por agressão, mas tendo uma família influente, gente poderosa, que conhece gente, aquele soldado então tentou modificar a sentença com a interferência de um influente político junto ao presidente da nação.
que lhes respondeu desta maneira: vá ao Congresso Nacional e verifique se os deputados podem votar uma lei que autorize a um soldado a agredir seu superior. Então, se eles aprovarem esta lei, eu perdoarei ao jovem agressor. Os amigos e familiares compreenderam na hora que o presidente não podia demonstrar parcialidade, ajudando um soldado faltoso apenas porque possuía influência. Preste atenção. Se as leis dos homens possuem suas severidades, ainda mais exigentes são as leis de Deus. Deus não aceita suborno. Deus não pode ser engambelado, comprado. Deus não pode ser subornado, queridos. Certa vez, o pastor Martin Luther King disse o seguinte: a injustiça em qualquer lugar ameaça a justiça em todos os lugares. O que significa isto? E quando a injustiça é aceita, é tolerada, mesmo dentro de um lar, esta injustiça aceita e tolerada, ela ameaça a justiça de uma nação inteira. Porque se nós nos acostumarmos com a injustiça e pensarmos que esta atitude seja normal, nós estaremos combatendo contra a verdade e nos tornando uma sociedade injusta. Por isso devemos ser defensores da justiça nos menores rincões. Devemos ser defensores do que é certo, do direito, do verdadeiro. Quer seja na fila de um banco, não cortando aquela fila, quer seja num tribunal, portando uma toga e julgando as causas e os casos. Devemos buscar sempre aquilo que é verdadeiro. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, disse o apóstolo Paulo. Aqui discorreremos alguns textos sobre o assunto. O primeiro texto, Eclesiastes 12, 14. Olha o que diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus, que sonda cada um de nós, tem escrito no livro das obras todas as nossas ações. E você deve estar com uma pulga atrás da orelha, um sentimento de inquietude no coração ao imaginar que aqueles pecados mais escabrosos, secretos, crimes perfeitos, encobertos, que ninguém já passou os olhos ou possui sequer algum conhecimento deles, porque nos constrangem também revelá-los. Imaginar que no juízo final será lido diante de cada um de nós quem somos, o que fizemos ou deixamos de fazer. Pastor, este céu bem parece um inferno, sendo colocado diante de mim exatamente as minhas transgressões. Para aqueles que estão à parte, sem Cristo,
já te adianto que é o inferno. Porque aquele que julgará sabe exatamente quem somos. Deus onisciente não é como os juízes de preto desta terra, que não sabem, não perscrutam o foro íntimo de nossos corações. Mas o juiz supremo, o juiz que julgará até os juízes, o juiz que julgará os chefes das nações, ele enxerga você por dentro tão claramente como eu e você podemos ver um ao outro por fora. Se você está sem Cristo, é condenação eterna. Porém, para aqueles que estão em Cristo, à medida que eles forem sendo descortinados, eles sentirão gratidão a Deus e não um constrangimento ao final. Porque cada pecado lido já está perdoado, já está expurgado, já está expiado por Jesus Cristo, e ao final, sobre cada lista de sentença estará escrito sobre a vida dos eleitos: perdoados, redimidos, salvos, pagos. Pastor, mas quando ler algum pecado meu, eu vou ficar sem graça. O que te envergonha não é Deus. Seja sincero. Você e eu não temos vergonha de Deus, porque nós pecamos descaradamente diante dele. Nós temos vergonha, não é do nosso pecado, é que os nossos pecados sejam descobertos, é diferente. E ao final, quando o Espírito Santo nos incomoda, então passamos a ter vergonha do pecado, porque o Espírito já nos alertou que erramos. Todavia, no início, queremos dar vazão aos nossos prazeres. Nós temos constrangimento de que sejamos descobertos. E neste ponto eu te digo, você não vai ficar sem graça de ser descoberto diante do seu amigo, porque ele também estará tão sem graça diante do pecado dele, que ele não se atreverá a te acusar, a olhar para você com algum espanto. Veja como o juízo final é maravilhoso. Ali perceberemos claramente quem somos, ao ponto de não olharmos para o nosso semelhante com olhares condenatórios, juízos extravagantes, sem misericórdia. Estaremos tão sobrepujados, irmãos, sobrepujados por nossa vida pequena, e não nos atreveremos a fazer como aqueles dois que subiram ao templo, e um orava de si para si mesmo: graças te dou porque não sou como este pecador ao meu lado. Enquanto o pecador orava: Senhor, perdoa as minhas faltas, perdoa os meus pecados. E Jesus então perguntou qual desses dois parece ter descido do templo perdoado. E todos sabiam que aquele que se humilhou, aquele que foi humilde na presença de Deus, porque você sabe, Deus acolhe aos humildes. Davi escreve no Salmo 51, coração contrito, coração humilde, não desprezarás, ó Deus. Porém, os soberbos, aqueles que resistem, estes serão rejeitados por Deus. E aqui estamos diante do texto, segundo a palavra de Deus que lemos, o que Deus julgará ao final das contas? Somente as obras más, somente as obras boas, ou todas as obras? O texto diz que Deus julgará todas as obras. As boas obras que fazemos e as más obras que praticamos. Estaremos diante do tribunal com Cristo em paz. Sem Cristo, condenação eterna. Pastor, isso é coisa da religião.
Isso não existe. Esta ideia de um julgamento eterno é uma invenção cristã. Meu amigo, talvez esta sua ideia seja superficial ao dizer que é algo inerente ao cristianismo. Porque não se conhece uma tribo mais remota, num recôndito mais distante deste planeta, que ali não se adore alguma divindade. Você encontrará homens sem cultura, sem escrita, sem tecnologia, sem senso de sociedade, mas você nunca encontrará homens que não adoram alguma coisa. Quer uma divindade animista, ou atribuindo poderes especiais à matéria, árvore, pedra, quer adorando a mitos, ideias fantasiosas, como gnomos e fadas, quer adorando muitos deuses, ou adorando deuses particulares, ou quer adorando o filho, o carro, a casa, o dinheiro. Não existe um homem neste planeta que não adore alguma coisa. O que é adorar? Servir aquilo como se fosse o mais importante da sua vida e que você não consegue viver sem. Diante do que ou de quem você se prostra e gasta toda a sua vitalidade para agradar ou servir aquilo. E poderíamos colocar no lugar das divindades pagãs o dinheiro, o sexo, a droga, os filhos, a casa, o cachorro. O ser humano não tem opção. Então você roda o planeta inteiro e sempre encontrará alguém adorando alguma coisa, nem que seja a si mesmo. Um narcisismo mais do que exacerbado. Um homem que se admira profundamente como sendo o último grau de conhecimento sobre todas as coisas. É ele que diz de onde viemos, quem somos, para onde vamos, o homem adorando a si mesmo. Ponto. E sempre no meio dessas culturas religiosas, independente do cristianismo ou não, há a ideia de um juízo final. Você pode encontrar os aborígenas da Austrália ou da Nova Zelândia. Você pode encontrar os índios lá na Amazônia. Você pode encontrar os hindus, os budistas, os muçulmanos. Pense aí uma religião, uma divindade, um conceito de crença, e em todas elas há o sentimento de que haverá um julgamento final. Todos os homens têm no íntimo do seu coração um senso comum de que haverá uma prestação de contas após esta vida, independente da religião que for. Há aqueles que dizem que o inferno é aqui mesmo, né? E eu te digo, aqui é só o jurinho da conta, é só os juros. Que aqui você ainda dá umas gargalhadas. Por mais difícil que esteja, você ainda ri de alguma coisa. Porém, o inferno é somente choro e ranger de dentes. Então, o inferno não é aqui. Há aqueles que dizem que não existe inferno coisa nenhuma. Este é o homem moderno, né? O ateísmo, o homem pós-moderno. Diz que não existe inferno.
E aí, quando afirmam isto, não se tornam pessoas melhores, mas se tornam pessoas de uma moral mais relaxada. Embora deva considerar que há muitos ateus, em alguns casos, que têm um senso de moralidade muito ético e até mais do que outros religiosos. Todavia, você que acredita que a vida é aqui e que morrendo tudo acabou e que não haverá uma prestação de contas ao final, você é o maior pessimista que já encontrei e talvez a pessoa com um senso de justiça mais desorganizado. Porque você está dizendo que a Madre Teresa de Calcutá, que gastou a sua vida num leprosário na Índia, vai ser considerada na mesma amplitude do que Adolf Hitler, que gastou a sua vida para dizimar 60 milhões de pessoas ao final, Mao Tse-tung na China, que gastou a sua vida para dizimar outros 60 milhões de pessoas, que um padre, um pastor, um rabino, que está nesse exato momento cuidando de doentes em hospitais e se expondo a adoecer, e entregando a sua vida em algum convento, em algum mosteiro, e se dedicando em algum fronte de necessidade, teve uma vida tão inútil quanto o estuprador que está à espreita de uma alma pura. Perceba a sua loucura, a sua insensatez, o vazio que você está trazendo para a sua alma é inapropriado à humanidade inteira. Dizer que não haverá uma prestação de contas, porque você está achando que não, baseado apenas na ideia de que você é o centro da verdade última. Afirmar que não haverá um juiz eterno, que morreu, acabou, significa que tanto faz você ser um beneficente quanto ser um assassino. Tanto faz você ser uma mãe piedosa que cuida dos seus filhos até o último dia e sangra por eles, ou uma mulher que mata os seus filhos no útero. Perceba que você está dizendo que não existe moralidade, não existe princípio ético, não existe a quem prestar contas e nenhum padrão fora de nós do que é certo ou errado. Tudo o que fazemos é por instinto e vamos viver então uma vida vazia para dar um último suspiro inútil ao final. E você acha que você sobreviveria um dia neste planeta se a sua ideia fosse verdadeira? Nós seríamos animais devorando uns aos outros. Sua sorte é que nem todos pensam assim. Sua sorte é você saber que as pessoas não nos matam porque possuem temor a Deus. E se nos matam, saibamos para onde iremos e quem nos poupará depois desta vida. O ateísmo é muito bonito, de terno e gravata, no púlpito de uma universidade, corrompendo os nossos jovens, mas não se sustenta numa comunidade de ateus. Se este mundo fosse de ateus, homens e mulheres que não acreditam na divindade, na prestação de contas ao final, você não teria nem nascido, você teria sido arrancado no ventre de sua mãe. Então, eu apelo a este argumento para chamar todos nós à lucidez de que o que eu estou dizendo aqui não é uma conversa, um conto da carochinha, uma impressão minha.
Isto é inato. Todos os homens trazem na alma o senso de que prestarão contas de alguma coisa a alguém. Uma criança, quando ela erra, ela percebe que errou. Ela já está escondendo os seus atos desde o primeiro momento. Ela já procura disfarçar-se, seduzir, esconder. Com esta linha de raciocínio, eu estou apenas dizendo a você, meu amigo e minha amiga que me ouve aqui na igreja ou a quilômetros de distância, de que nós não podemos brincar com fogo, não podemos apostar as nossas almas eternas a conceitos que malogramos em nossas mentes e serão devoradas por esta terra que haverá de comê-las. Então, irmãos, a Bíblia diz que todas as obras serão julgadas ao final. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, olha o que diz Paulo escrevendo àquela igreja: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um de nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que recebamos o que é devido, o que fizemos de bem ou de mal nesta vida. Quantos comparecerão ao tribunal de Cristo? É a grande pergunta que podemos fazer aqui. Os homens maus, os homens bons ou todos os homens? A Bíblia diz: todos nós compareçamos, todos serão julgados. Pastores, rabinos, padres, presbíteros, diáconos, todas as tribos, raças, povos, nações. Um evento nunca observado. Todos os povos estarão unidos diante de um soberano que trará uma sentença adequada sobre cada um de nós. Já te disse que se nós nos atrevermos a chegar sem Cristo, a nossa perdição será eterna. Cristo, Ele é mais do que alguém que é íntimo de Deus, embora essa seja toda a verdade. Ele é alguém que morreu para pagar as minhas e as suas dívidas. Ele foi até aquela cruz e ali assumiu sobre si mesmo as penas eternas que minha alma merecia purgar eternamente, e ao final da eternidade jamais teria expiado uma falta sequer. O que você e eu não sofreremos eternamente no inferno, Cristo sofreu em 3 horas de cruz. Porque se você imagina que a dor de Cristo seja apenas corporal, física, excruciante, você não entendeu nada. E neste aspecto, há pessoas que morrem de maneira mais dolorosa do que a que Cristo morreu. Veja alguém sendo queimado lentamente numa estaca. As dores também são excruciantes, embora a crucificação fosse considerada a maior de todas as agonias já fabricadas pela mão dos homens, um instrumento de tortura pensado para maltratar ao extremo o orgulho, a alma e o corpo. Todavia, podemos imaginar que alguém em Auschwitz, que passou 4 anos ali
sofrendo nas mãos do nazismo, comendo pão, comendo piolho, comendo bicho. Podemos dizer que aparentemente aquela dor física foi muito mais aguda. 4 anos de Auschwitz, campos de concentração, em comparado a 3 horas de agonia. Isso, se a dor de Cristo fosse apenas física, meu querido, você não tem noção, e nem eu, da agonia que ele sentiu na alma, no espírito, ao ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Você pode imaginar o Filho de Deus, íntimo do Pai, eternidade afora a delícia da comunhão, de repente sente um abandono, uma agonia, uma dor infernal que o desperta ao grito dos gritos. E Lutero fala: quem vai entender isto? O Pai desamparando o Filho, Deus desamparando o próprio Deus. É para que você saiba e entenda no fundo do seu coração que ninguém sofreu como Cristo, porque as dores dele foram além das dores corporais. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque você sabe o que é estar deprimido. Eu imagino que você trocaria 1 hora de depressão por 3 ou 4 horas de chibatadas. Pastor, que comparação esquisita. Não é esquisita, é porque se você não entendeu o que eu disse, é porque você nunca ficou deprimido, ao ponto de sangrar por dentro, lá na alma, porque a dor que vai no coração é tão grande que não há dor física que possa se comparar a ela. Daí eu te digo que as dores de Cristo não foram meramente físicas, mas sobretudo as agonias de uma alma santa, que ninguém de nós jamais saberá. E aqui estamos nós, dizendo que quando chegamos diante de Deus, não chegamos só com a simpatia de Cristo, chegamos com o sangue de Cristo sobre nós, e é o sangue de Cristo que nos purifica de todos os nossos pecados. É o sangue de Cristo, irmãos, que faz com que Deus nos receba diante do tribunal, não para nos julgar a condenação eterna, mas para abençoar a nossa vida como um pai que recebe filhos vindo de uma viagem distante. Vinde benditos e entrai vós para o gozo eterno. Ah, queridos, todos comparecerão, mas nem todos serão felicitados. Se você está em Cristo, descanse, tenha paz. Está escrito, irmãos, em João 5, 22 a 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Agora responda: a quem Deus confiou todo o julgamento final? A igreja? Os conselhos é que tem essa capacitação de julgar adequadamente? Julgamos, mas as aparências. Ao Senhor Jesus Cristo ou aos anjos? E as Escrituras dizem que ao Senhor Jesus Cristo foi dado este julgamento. Pastor, o Pai a ninguém julga, você está dizendo que vamos comparecer diante de um julgamento? Vamos comparecer, sim. Porém, o julgamento é este: que Deus enviou o seu Filho para nos salvar e nós o rejeitamos. O maior pecado é rejeitar a Cristo. E aí o Pai nem precisa te julgar, porque você já está condenado se você não tem Cristo. É Cristo quem dirá se nós estamos salvos ou condenados, ou é estando com Cristo
ou estando sem Cristo. Por isso o texto usa desta figura de linguagem para ser o que é chamado na retórica de argumento máximo, ou cogito ad absurdum, ou cogitar até o absurdo de afirmar que o Pai nem precisa te julgar, já está na cara que você está condenado, porque você não tem o sangue de Cristo sobre a sua fronte. Quando digo você, é claro, você que é atrevido, porém a você que está com Cristo, nenhuma condenação há para você. Está na sua testa e você não pode ver, na sua fronte e você não sabe. Escorre não um óleo, mas um sangue sagrado, que diz que você pertence àquele que jamais te abandonará. Tudo Cristo já fez por você, meu amigo, minha irmã. E ninguém pode te separar do amor que está em Cristo Jesus. Quem nos condenará é a grande pergunta da carta aos Romanos, se antes é Cristo quem nos justifica. Quem poderá nos condenar se Cristo já nos salvou? Ninguém. O Pai enviou Jesus exatamente para te salvar. É um conluio. A Trindade Santa conspirava para a sua salvação eterna. O Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos num grande projeto da sua vida e da minha vida também. O projeto da vida eterna. Está escrito em Apocalipse 20, versículo 12. Então, olha só, Apocalipse 20, versículo 12. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos, os grandes e os pequenos, pessoas humildes e os reis, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito naqueles livros. Segundo a Bíblia, o que acontece com as nossas ações registradas por Deus? Esquecidas ou são ignoradas? Deus passa um pano, uma borracha assim, finge que não aconteceu. Segundo a Bíblia, estão registradas por Deus. Ah, pastor, mas o profeta no Antigo Testamento diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento e dos seus pecados não lembrarei mais. Parabéns. Se você acha que existe em Deus a capacidade de esquecer, ou você não conhece o que significa a palavra onisciente, aquele que tem todo o conhecimento, ou você está interpretando mal o texto de Isaías. Quando Deus diz que lançará no mar do esquecimento e de nossos pecados não lembrará mais, é uma figura de linguagem, uma metáfora para dizer que Ele não te cobrará aquilo. Você pode me ajudar com as suas próprias experiências. Vamos pensar por um segundo. Você conhece alguém que ficou te devendo alguma coisa e não pagou? Não precisa escrever num papel, não. Não gaste tinta de caneta com isso e nem folha. Quando você diz que essa pessoa não te pagou, e aí a sua esposa fala assim, tá vendo, fulano não te pagou. Aí você vira para ela e fala assim, esquece disso, meu bem.
Esquece disso. Eu esqueci disso. Você esqueceu ou você está dizendo que não vai cobrar? Eu tenho certeza que se você não tiver com nenhuma dificuldade mental, você é capaz de lembrar de todas as pessoas que te devem. Certa feita eu fui num comerciante que pegou o caderninho de notas e queimou o caderninho de notas dizendo: eu não vou me lembrar mais disso aqui, porque essas pessoas não vão me pagar. Mas esse comerciante, quando aquelas pessoas voltaram para comprar de novo, sabe o que ele diz? Eu não posso abrir a sua conta aqui. Ele se esqueceu, mas ele se lembrava. Se esquecer, neste caso, significa que você não vai falar mais naquilo, você não vai ser cobrado por aquilo, você não vai ser constrangido naquela situação. E quando diz que Deus se esquece, é neste aspecto de que Ele não vai tocar neste assunto para te cobrar. Ele vai elencar os nossos pecados para lembrar do que fomos perdoados, mas sem cobrança. Isso trará em nosso coração louvores a Ele. Porque Deus é onisciente, meu amigo. E a palavra onisciente quer dizer que tem todo o conhecimento. Se tem alguma coisa que é impossível para Deus, é que Ele se esqueça de alguma coisa. Pastor, há coisas impossíveis para Deus? Deus não pode pecar, por exemplo. É impossível Deus pecar. Deus não pode criar um Deus. Não tem como. Vivo e verdadeiro. Ele não tem como criar alguém maior do que Ele. Deus não pode se esquecer. São coisas que remetem à sua onipotência, à sua essência toda poderosa. Então não pense você que Deus não sabe o que você fez no verão passado. Ele sabe. E se você está em Cristo e já confessou e foi perdoado, Ele não olha para você com olhares de fogo, mas olhares de compaixão. Irmãos, Deus confiou o julgamento ao Senhor Jesus Cristo e todas as nossas obras estão registradas no livro da vida e no livro das obras também. Cada um de nós. Pastor, mas esse céu é uma grande biblioteca, hein? Um tantão de livro. Você não pode pensar no céu e nem na grandeza do excelso a partir da sua ideia. São palavras e figuras de linguagem para mostrar que Deus detém no ser dele todo esse conhecimento. Esta ideia do livro é uma ideia por metáfora, por analogia, para dizer que assim como um livro detém todas as informações, o livro, no ser de Deus, registra tudo. Por que Deus registra tudo? Porque nada pode existir fora de Deus. Nele existimos, nele nos movemos. Tudo subsiste e Ele sustenta todas as coisas pela força do poder dEle. Nada, nem o diabo, pode existir fora de Deus. Fora no sentido, fora da manutenção de Deus, fora da energização proveniente de Deus, da sustentação de Deus. É Deus quem sustenta todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a palavra lá no princípio criou é Bereshit bara. A palavra bara, o verbo criar, significa criar e sustentar. Por isso que Ele sabe de tudo, pastor? Também por isto. Porque Ele decretou todas as coisas. Deus não é um vidente que olha para o futuro e faz previsões, não. Ele sabe porque Ele decretou. Ele não é um adivinho do amanhã. Ele é um escritor do ontem. Ontem Ele já escreveu tudo sobre o amanhã. Pastor, esse Deus parece que é maior do que eu imaginava. Este é o Deus das Escrituras.
vivo e verdadeiro, como se revelou, e é aquele que encontraremos com Cristo ou sem Cristo. Estamos quase ao final desta sequência de estudos, irmãos. Veja só o que está em 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Segundo a Bíblia, quem será o único intercessor por nós no juízo final? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Porém, se alguém pecar, temos advogado. Um advogado, único advogado, somente Cristo. A palavra advogado no grego é parakletos. Aqui, intercessor. O parakletos é aquele que se coloca ao lado do réu e começa a falar pelo réu. E diz para o juiz: este que está aqui no banco de acusação é meu amigo e eu quero dizer sobre ele. E vai então dando palavras de misericórdia, consentimentos, considerações finais. É o advogado, é aquele que fala junto. Só Cristo. Não se engane, nenhum santo que a igreja proclamou por si como beatificado nesta vida, santos da igreja, nem Maria, nem os apóstolos, nada que você conhece e sabe, nenhuma aparente boa obra que fizermos, ninguém poderá falar em nosso favor. Sabe por quê? Todos eles igualmente precisarão de que alguém fale em favor deles. Cristo não fala em nosso favor com palavras afetuosas, Ele fala com os lábios ensanguentados. Seja lúcido, volte ao cristianismo bíblico, reaja contra este progressismo satânico que invadiu as igrejas, achando que Jesus Cristo engabela o Pai com palavras de lisonja e te defenderá com abraços de saúde. Não! Ele intercede por nós, reivindicando você para si mesmo, dizendo: é meu, eu morri por ele e está pago. E você não abra a boca, só para louvar a Cristo. Agora Ele é o seu advogado, mas depois que eu e você partirmos desta vida, se não tivermos com Cristo, Ele então será o nosso juiz, porque sentado no banco do réu, Jesus Cristo ensanguentado, será lembrado como alguém que morreu e você o rejeitou, fazendo parte daqueles que o crucificavam. Como você buscará alguma defesa se você rejeitou o único recurso? Não se atreva a abrir a boca diante do tribunal de Deus. A única coisa que você fará sem Cristo no tribunal é louvar a Deus, dizendo: tu és digno de receber toda a honra e toda a glória e todo louvor. Toda a língua confessará, todo joelho se dobrará. E você que está sem Cristo e permanece assim,
indolente, você irá para o inferno louvando a Deus, dizendo que Deus cumpriu o que tinha que ser feito, porque você merece mesmo ir para o inferno. Não pense você que as pessoas irão esperneando, dizendo, não, Senhor, não, elas saberão o que merecem. E nós, se confessamos Cristo e se entregamos a vida dele, saberemos que iremos para o céu sem merecer. Não mereço estar aqui. A ti, Senhor, pertence toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Irmãos, não existe outro cristianismo, não existe uma banda evangélica, não existe sincronismo espiritual, não existe essa fantasia religiosa que está matando as igrejas. O que existe é um cristianismo de contrição e de temperança e moderação, que está aqui. Cristo é o nosso advogado. Para que rejeitar um advogado tão caro que está nos defendendo de graça? É agora, é no tempo, é no hoje. Não faça isso com a sua alma eterna. Não queira apostar. Neste momento você tem que escolher confiar nos professores ateus, que não aguentam nem as suas próprias vidas vazias, ou confiar na história das Escrituras, que tem transformado a vida e preenchido o ser de bilhões de pessoas renovadas. Ainda bem que você que é ateu ainda tem esperança, e você que é um mau religioso, e todos somos, ainda tem esperança enquanto houver vida. Mas não queira chegar lá confiando na igreja, no seu pedigree, eu era filho do pastor. Não queira chegar lá confiando nas suas obras. Não chegue lá confiando em Maria, e nem em São João, nem em São Pedro, nem em São Miguel, porque nenhum deles puderam fazer o suficiente para salvarem-se a si mesmos. Todo homem morre exatamente pelo fato de que ele é um devedor. O pecado é exatamente esta sentença, impõe sobre nós a morte, e morremos porque nascemos em pecado. Cristo morreu e a morte não pôde detê-lo, porque ele não tinha nenhum dolo sequer, nenhum pecado. Não se iluda, não faça isso com a sua vida tão preciosa. Não estou chamando você a ser alguém perfeito. Não estou dizendo que você tem que ser alguém que a partir de agora nunca mais magoará ninguém. Que bom se fosse assim, mas a vida real é uma vida de dificuldades, de embates, de lutas, de aflições. Mas o que eu estou te chamando é para que você seja santo. Santo não é quem é perfeito, santo é quem separou a sua vida para Deus e resolveu, quando errar, buscar o perdão e começar de novo para agradar a Deus. Pastor, o senhor está falando com tanta eloquência, com tanta energia. Veja você, repare por um instante um homem com os olhos vendados. Perceba, ele está caminhando na beirada de um precipício. Você está a alguns metros de distância dele e você está vendo ele caminhar para um grande buraco. Ele vai cair de uma altura e vai morrer. Você leria uma poesia para ele? Cantaria uma música? Você assoviaria ou você gritaria: não vá nessa direção, você vai cair, você vai morrer? Veja aquela criança que está pendurada na janela. Você ignoraria ou você iria rapidamente ao encontro dela e agarraria e traria ela de volta? Então não há outra forma de se falar para quem está brincando com a própria vida. Só existe esta forma.
de alguém que se importa com você, assim como se importaram comigo, e está implorando ao seu coração. Por favor, reflita sobre tudo isto. Por fim, queridos, quem será o único intercessor por nós no juízo final? Maria e os santos, padres e pastores, Jesus Cristo. Esta é a resposta, Jesus Cristo. O Pai ouvirá o Filho. Está escrito em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Segundo a palavra de Deus, quem serão os salvos? Quem ouve e crê, os bonzinhos ou todo mundo? A Bíblia diz: quem ouve e crê, já passou da morte para a vida. Já tem a vida eterna. Ó doce troca, quero concluir com esta poesia. Ó doce troca, inescrutável troca, ó benefício que ultrapassa todas as expectativas, que a impiedade de muitos fosse colocada em apenas um justo, e que a justiça deste único justo justificasse a muitos. Ó doce troca, Deus nos tratando como filhos amados, porém para isto Ele tratou o próprio Filho como um condenado. Jesus Cristo fez, ou se fez, o que nós somos, homens dignos de morte, para que nos fizesse o que Ele propriamente é, filhos de Deus, participantes de tudo que é bom, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, bem-aventurados, amados do Pai. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.